Estou apaixonado. Estou apaixonado pela única pessoa que pediu desculpa pra mim na minha vida inteira. Eu quis mostrar o meu quarto pra vocês agora no começo do vídeo pra mostrar como está a minha cabeça nesse momento. Quando eu não tô muito bem na cabeça, quando minhas ideias estão muito desorganizadas, eu acabo passando isso pro meu ambiente. E é por isso que o meu quarto, nesse momento, mesmo eu não tendo muitas coisas, tá do jeito que tá. Eu cheguei em Bangkok, aqui na Tailândia, tem 5 dias. E faz 5 dias que eu não saio do meu bairro. Eu só saio da minha cama pra trabalhar e pra comprar alguma coisa lá fora pra comer. Pra quem acompanhou, sabe que eu tive uma relação com uma pessoa. E no começo essa relação foi bastante esquisita, mas aí ela foi se desenvolvendo com o tempo. A gente ficou ao todo 5 meses juntos. Eu não tava mesmo na vibe de ficar com ninguém, eu não tava na vibe de me apaixonar, de viver nenhum relacionamento. Mas as atitudes dessa pessoa foram fazendo com que eu ficasse cada vez mais interessado por ela. Até criar uma certa paixão, um certo amor, uma certa coisa. Mas desde o começo era uma relação que não ia durar. Tanto porque eu sou nômade, né? Porque, enfim, eu não pensava em voltar a ficar tanto tempo quanto eu fiquei na Tailândia. A minha ideia sempre foi continuar minha viagem pra continuar meu trabalho. Quanto porque eu também não achava que era um relacionamento que ia dar certo, que eu ia ter muita paciência pra viver, porque ele, querendo ou não, era um cara bi, eu era o primeiro relacionamento homossexual dele, e eu não tava muito afim, não tava muito com paciência de me introduzir nessa nova cena, porque eu achava na minha cabeça que eu ia me estressar, que eu ia sofrer, que não ia ser bom pra mim, porque querendo ou não também tinha todas aquelas questões de, tipo, da pessoa que tá saindo do armário agora, que tá se descobrindo agora, então tinha ainda umas vergonhas, umas homofobias internas, umas dificuldades de se mostrar, de se abrir, de falar. E no começo eu não falava sobre isso, no começo eu deixava pra lá, porque pra mim era uma coisa ali, tipo, era um ficantezinho que eu tava pegando, um boyzinho, e depois eu ia sair fora e acabou essa pessoa, nunca mais ia lembrar da existência dela. Só que as coisas foram se desenvolvendo, outras coisas foram acontecendo, até o momento que eu tive problemas, de fato, coisas, dificuldades, e essa pessoa se apresentou pra me ajudar, pra resolver, sem me questionar, sem perguntar, sem querer saber se eu tava certo ou errado, ela simplesmente se colocou do meu lado pra me ajudar a resolver e me deu apoio. E também teve alguns momentos onde eu comecei a falar coisas que me incomodavam nas atitudes que ele tomava às vezes, por ter vergonha mesmo de ser gay, né? Tipo, pra quem não sabe, quando a gente se entende como homossexual ou LGBT, que seja, existe primeiro um comportamento nosso, um sentimento de vergonha, um sentimento de renegar isso, né? Para 99,9% das pessoas, é falado que ser LGBT é errado, é feio, é ruim. Então a gente, quando é criança, tá começando a se entender diferente das outras crianças, a gente quer se afastar desse pensamento, a gente fica com vergonha de se expressar, a gente fica com vergonha de falar, com vergonha de se mostrar e com vergonha de amar outras pessoas. E ele tava nesse momento, assim, de descoberta, de aceitação. Só que eu também não ia ficar numa relação, sendo que eu já estava fazendo parte dela, e aceitar esses comportamentos para comigo, porque pô, eu não ia passar por essa saída de armário de novo. E aí eu comecei, então, a expressar as minhas necessidades e as minhas insatisfações com ele. E para minha surpresa, ele me escutava e se esforçava em ser diferente. E eu percebia que ele, de fato, melhorou, assim, aos poucos. Eu falando uma coisa aqui, outra coisa ali, ele ia, de fato, melhorando, né? O que fez eu pensar muito em relacionamentos anteriores que eu tive, que eu sempre falava muito, tentava discutir a relação e nada mudava e eu ainda era taxado de louco. Então era eu que tava exagerando, era eu que tava pedindo demais, era eu que tava vendo coisa onde não tinha. E eu até desistia de falar com as pessoas, assim, não só relações românticas, mas relações no geral, tipo, minha relação com os meus pais, relação com alguns amigos. Eu desistia de tentar debater e mostrar alguma coisa assim, ou levar alguma insatisfação pra pessoa, porque eu sempre acabava meio que achando que a culpa era minha, assim, eu que tava causando aquilo, ou eu que tava exagerando, ou eu que tava pedindo demais, algo que partia de mim e não da pessoa, sabe? Então eu desistia porque não fazia sentido, porque eu tava acostumado a viver em ambientes com pessoas que não reconheciam os próprios erros. Em vez de reconhecer os próprios erros, quando eu levava alguma insatisfação, algum questionamento, essas pessoas costumavam a se sentir ofendidas. E aí elas jogavam a responsabilidade pra cima de mim. Então, tipo assim, eu que fiz com que ela tivesse aquela atitude. Então, o problema estava em mim. A culpa era minha. Então, era muito mais fácil me transferir essa responsabilidade pelo erro dela do que simplesmente reconhecer que ela errou e se desculpar ou, né, tentar mudar de alguma forma. Então, essa pessoa que eu tava me relacionando aqui na Tailândia foi a primeira pessoa que me apresentou esse comportamento que eu não conhecia, de reconhecer o erro e pedir desculpa. E aí nisso eu comecei a me apaixonar. Só que ainda assim eu sabia que era um relacionamento momentâneo. Em um certo momento a gente decidiu então resolver isso, né? E aí a gente começou, né, quem acompanhou o canal viu, a fazer planos de ir para a Austrália junto.
E, pô, tava tudo lindo, tudo maravilhoso, tava super feliz. Eu não estava acreditando muito, porque eu tenho também dificuldade de acreditar que coisas boas vão acontecer na minha vida. Às vezes eu tenho dificuldade até de achar que eu mereço, né? Mas acabou que no final, tipo, acabou não dando certo mesmo. Eu acabei não indo mesmo, e ele acabou indo e eu acabei ficando. E aí a gente tentou até continuar, então, essa relação de amizade que a gente tinha, mas pra mim não funcionou. Eu não tava conseguindo porque eu não tava conseguindo separar essa amizade do que eu tava sentindo por ele. Então, tipo, eu estava gostando, eu queria estar com ele, queria ter a companhia, e ao mesmo tempo eu não queria desmotivar ele no objetivo dele de estar lá na Austrália melhorando a língua dele, porque eu sabia que isso ia ser melhor pra vida dele em vários outros aspectos. Toda vez que ele me ligava e falava que tava com saudade, ou que tava se sentindo sozinho, ou que tava difícil ficar lá, porque era muito diferente da cultura dele, eu era a pessoa que falava, porra, mas é normal, tipo, a gente é adulta, a gente tem que, né, tá focado nos nossos objetivos, isso vai passar, é um pouco tempo, isso é bom pro seu futuro, pensa nisso. Então eu tava sempre dando força e não falando o que eu realmente tava sentindo, que era, tipo, falta, né, a falta que eu tava sentindo. As minhas outras relações, sejam familiares ou românticas, sempre foram bastante negativas, assim, não posso mentir. Eu tento separar, assim, as pessoas, os comportamentos delas, e aí pegar o comportamento que a pessoa tá tendo e tentar compreender. Então, tipo assim, é até bom isso, porque isso me fez ler mais, assim. Eu fui atrás de ler mais sobre sociologia, sobre história do Brasil, sobre história no geral, sobre psicologia. Então, assim, eu consigo entender que às vezes as pessoas reproduzem comportamentos que tiveram com elas lá atrás, de coisas que elas viveram, de coisas que elas passaram, de traumas, etc e tal. Então, assim, eu sou muito compreensível. Antes, até demais. Hoje eu, apesar de ainda continuar sendo compreensível, eu não coloco essa minha qualidade na frente do meu limite. Eu sempre coloco o meu limite na frente, né? Antes, eu deixava o meu limite lá atrás e era só compreensível. As pessoas davam mancada comigo e não me pediam desculpa, elas não vinham reconhecer o erro. E se eu chegasse pra elas e falava, porra, você fez isso, você fez aquilo, elas ficavam putas, ficavam bravas, ou mentiam, ou negavam até o final, né? Aí, como eu disse, parecia que a culpa era minha daquilo tá acontecendo. E teve até um episódio que eu tive numa sessão de terapia que eu fiz, que eu falei, mas eu quero ter relação com essa pessoa. Tipo assim, eu quero estar na vida dessa pessoa. Por mais que ela me faça mal, eu quero fazer parte da vida dessa pessoa. E esse terapeuta em específico falou pra mim, assim, Arthur, você não vai conseguir mudar essa pessoa. Então, se você quer fazer parte da vida dessa pessoa, você tem que aceitar essa pessoa como ela é. E é verdade, assim, faz sentido. A gente não consegue mudar as pessoas. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. É a gente que tem que escolher se a gente tá disposto a aceitar. E eu não tava disposto. Mas eu não tinha força suficiente dentro de mim pra falar não. Eu não tinha força suficiente dentro de mim pra falar, pra me afastar, pra ir embora, pra dizer tchau. E aí, por que eu tô revivendo tudo isso na minha cabeça agora? Eu tô fazendo essa puta autopsicologia dentro de mim mesmo e tô aqui compartilhando isso com vocês. Porque nesse momento eu estou na Tailândia, né? Foi meio que não foi planejado eu estar aqui, eu vim pra cá porque me ofereceram o trabalho. E ele tá aqui também. Ele conseguiu renovar o visto dele da Austrália. E aí, então, ele tá de férias agora, tá de folga lá do trabalho dele. Então, ele veio visitar a família dele e depois ele já vai voltar pra Austrália. Mas nesse meio tempo a gente vai se encontrar. Então, eu estou vivendo meio que a ansiedade do abandono precoce, assim. Daqui 3 dias ele está vindo aqui, a gente vai ficar 2 dias junto e ele vai embora. É a única pessoa nesse momento da minha vida que faz sentido. Que fez eu me sentir são, assim. Que não fez eu sentir que eu era maluco, que eu tava vendo coisa demais, que eu tava exagerando, sabe assim? Ele nem sabe de tudo isso porque eu nem falei isso pra ele, eu nem vou falar. Não quero mesmo desmotivar ele nos objetivos dele e não quero ser egoísta a ponto de querer ter uma pessoa pra mim, sendo que não é isso que essa pessoa precisa nesse momento. E nem é. Por isso, assim, tá sendo difícil pra mim. Tipo, eu não tô conseguindo sair de casa, eu não tô conseguindo fazer mais nada além do meu trabalho e me alimentar, porque eu não vejo a hora disso passar, assim, dele vir logo e ele ir embora logo, pra eu poder organizar no meu cérebro de novo que a gente não vai estar junto. Parece que a gente já terminou e agora a gente tá voltando por 2 dias e a gente vai ter que terminar de novo. Infelizmente ou felizmente, os nossos pais, os nossos avós estão certo. Amor não enche barriga mesmo. E a gente é adulto, a gente vai se tornar adulto em algum momento e a gente tem que, primeiro de tudo, garantir o nosso sustento. A gente tem que, primeiro de tudo, garantir a nossa aposentadoria. A gente tem que, primeiro de tudo, garantir a nossa autoestima, o nosso bem-estar. E aí, se um amor, se uma relação fizer sentido na vida que a gente tá construindo pra gente e dá pra unir as duas coisas, tudo bem, a gente vai unir. Mas quando não faz sentido, não adianta lutar contra isso. Porque, querendo ou não, se você não estiver feliz com você mesmo, com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, não adianta colocar mais uma pessoa na sua vida que ela não vai te satisfazer. Porque antes de ter uma vida com alguém, você precisa ter a sua vida com você mesmo. E a gente tá nesse processo, a gente tá nessa busca, né? Inclusive, uma das coisas boas que aconteceu de eu ter conhecido essa pessoa foi justamente ter entendido que a relação que eu tinha com o meu ex não era uma amizade, né? Era só ainda uma codependência que a gente tinha. Porque mesmo depois que a gente
terminou, a gente ficou um tempo sem se falar, porque a gente foi extremamente escroto um com o outro. A gente ficou um tempo sem se falar, porque não tinha como a gente falar, a gente tava se odiando naquele momento. Mas ainda depois a gente voltou a se falar e a gente se tratava como amigo. Só que a gente nunca foi amigo, né? E esse foi um dos maiores erros, assim, que eu cometi, que não aconteceu nessa relação de agora, né? Aqui na Tailândia, com esse menino tailandês. A gente fez uma amizade, a gente comecei a gostar dele, porque eu comecei a gostar de quem ele era, da índole dele, do comportamento, das vezes que ele tava lá quando eu precisei. Teve uma vez uma frase que ficou guardada na minha cabeça, que foi a primeira vez que eu escutei isso na minha vida. Eu tava indo pra uma outra cidade, e aí ele tava com um amigo dele e tal. O amigo dele já sabia que a gente tinha um relacionamento. Eu via que ele tinha as limitações dele quando a gente tava em público. Só que a gente tava se despedindo, porque eu não sabia se eu ia voltar, se a gente ia se ver de novo. E aí eu fui abraçar ele pra se despedir, e ele ficou com vergonha e meio que não me abraçou direito. E aquilo ali pra mim foi o fim, assim. Eu falei, porra, a gente tá quase namorando, e ele tá com vergonha de me abraçar. Então, tipo assim, eu sabia que não era comigo, eu sabia que a vergonha não era de mim. Mas ainda assim, eu falei, porra, eu não posso. Tipo assim, se eu, que sou a pessoa que tá sendo que tá mais próxima dele nesse momento, que tá sendo, que diz ele que é tão importante, não mereço um abraço de despedida, porque as pessoas que estão de fora, que ele nem conhece, não pode ver, eu não quero fazer parte desse relacionamento. E aí uma coisa que eu tenho que é pra me defender, né, tipo, meu mecanismo de defesa com as pessoas que dão mancada comigo, é só me afastar, né? Então eu só me afasto. E aí eu me afastei dele, falei, não vou mais falar com essa pessoa, não vou mais alimentar essa expectativa na minha cabeça, porque não faz sentido namorar com uma pessoa que é homofóbica, sabe? Um viado que é homofóbico. Não dá. Ou você aceita que você é gay e vai ter um relacionamento com o cara, ou você não aceita que você é bi ou gay, que sabe que seja, e fica só tendo um relacionamento com mulheres. E aí eu não tenho nada a ver com isso, é uma coisa que você que tem que resolver, entendeu? Só que ele percebeu esse afastamento, ele veio atrás de mim pra conversar, ele veio querer saber por que eu tava distante. Pelo interesse dele, eu decidi falar. Fiquei 4 meses aí morando na sua casa, a gente fazendo, né, coisas e tal. E aí, na hora da gente se despedir, você fica com vergonha das pessoas e não me abraça. Tipo assim, eu deveria ser a pessoa mais importante naquele momento, não as pessoas que estavam no terminal de trem. E aí, ele falou pra mim, eu sei, eu também fiquei decepcionado com a minha atitude. Me desculpa. Eu vou melhorar. E aí, assim, eu lembro que eu reli isso umas 5 vezes pra ver se estava escrito isso mesmo que eu tinha lido. Porque eu falei, quê? Tipo assim, eu nunca tinha visto alguém reconhecer o próprio erro. Eu nunca tinha visto, tipo assim, nunca ninguém pediu desculpa pra mim. Tipo, nunca ninguém pediu desculpa pra mim. Nenhuma das pessoas que me assediou, nenhuma das pessoas que me bateu, nenhuma das pessoas que me traiu, nenhuma das pessoas que me xingou, nenhuma das pessoas que já fez algum mal pra mim em algum momento da minha vida me pediu desculpa. Nunca. É sempre tipo assim, ou a culpa foi minha da pessoa ter feito aquilo, ou foda-se que eu fiz isso, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Supera você. Então eu fiquei surpreso, eu falei, caralho, caralho. E eu não soube o que responder. Mas aí nesse momento eu falei, é essa pessoa, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, esse tipo de relação que eu quero ter no geral, assim. É esses amigos que eu quero ter, são esses pais que eu quero ter, são esses namorados que eu quero ter. São esses chefes, são esses professores, são esses motoristas de ônibus. Foi naquele momento que eu entendi que dava pra ter relações saudáveis com as pessoas. Porque até então, e eu já tinha, no caso, 29 anos, eu não sabia que dava, eu não sabia que era possível. Então eu vivi muito tempo da minha vida ou só aceitando tudo que as pessoas faziam pra não perder elas, ou fugindo delas pra não ter que lidar com o abandono delas de alguma forma, né? E eu não falo nem abandono assim só da pessoa ir embora, mas abandono de tipo fazer uma cagada e não se preocupar que fez uma cagada com você, e continuar fingindo que tá tudo bem. Então, naquele momento eu falei, caralho, tudo que eu vivi, tudo que eu construí nesses 3 anos da minha vida pra chegar aqui nesse país, longe pra caralho do meu, valeu a pena. Então, assim, eu precisei de sair da minha zona de conforto. Eu precisei viajar, eu precisei cruzar todo o Oceano Pacífico, Atlântico, Mata Atlântico, pra chegar num outro país do outro lado do mundo e entender que é possível. E aí eu me apaixonei. E aí agora eu estou sofrendo, porque essa pessoa que me escuta, que me respeita, que revê os próprios comportamentos, que se esforça para ser uma pessoa melhor, não vai estar podendo fazer parte da minha vida. E agora eu estou mal acostumado, porque eu não quero nenhuma outra. Eu não quero nenhum amigo que não seja capaz de fazer a mesma coisa. Eu não quero nenhum familiar que não seja capaz de fazer a mesma coisa. Eu não quero nenhum namorado que não seja capaz de fazer a mesma coisa. E tudo bem.
Porque a vida é sobre isso. Nada é pra sempre mesmo. A gente vai ganhar e vai perder todos os dias, todos os momentos do tempo inteiro. E foi o que eu pesquisei, foi o que eu procurei a minha vida inteira. Hoje, se eu voltar pro Brasil, se eu voltar pra São Paulo, eu não vou mais aceitar as coisas que eu aceitava antes. Eu não vou viver a mesma vida que eu vivia antes. Nada vai acontecer como acontecia antes. Por isso eu tenho até medo de voltar e causar muitos conflitos. Porque tudo isso que eu deixei pra trás, eu não sei se mudou também junto comigo. Tudo na minha vida mudou. A forma como eu vejo a vida hoje mudou. A forma como eu entendo as pessoas ao meu redor e a forma como eu aceito elas no meu ambiente mudou. O que eu aceito das pessoas mudou. Então esse vídeo é pra dizer pra vocês que, porra, dá pra ser melhor, sempre dá pra ser melhor. Por mais que demore, por mais difícil que seja de acreditar, por mais longe que você tenha que ir pra conseguir achar, dá pra ser melhor. Vale a pena todo o esforço que a gente faz pra conseguir algo para nós mesmos, vale a pena. Tem pessoas legais no mundo, tem lugares saudáveis no mundo, tem trabalhos que fazem sentido com o que você quer fazer no mundo. Porque eu sei que hoje a gente vive esse rolê de tipo assim, porra, e a minha aposentadoria? Porque hoje em dia a gente não tá nem coberto pelo governo mais, que se você for ficar esperando a sua aposentadoria da CLT, você vai ter que trabalhar até os 85 anos, 90 se bobear. Que não vai ter gente jovem pra poder pagar nossa aposentadoria, porque as pessoas nem querem fazer filhos mais. A gente tá lascado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que abaixar a cabeça pra caetar em cima, pra conseguir o básico, e mesmo assim a gente não vai conseguir. A gente não vai vencer o capitalismo, a gente não vai conseguir, mas se a gente puder fazer o básico, o mínimo que seja, para nós mesmos, para que nossa vida muito particular dentro da nossa bolha muito pequena seja um pouquinho melhor para nós, já é muito bom. Não dá para mudar o mundo, não vamos conseguir. Felizmente, na nossa sociedade, o que muda as coisas é o dinheiro. Alguém tava precisando vender pra essa galera. Alguém tava precisando do dinheiro desses viados, do dinheiro desses pretos, do dinheiro dessas mulheres. Se não era o dinheiro, era o trabalho delas, sabe assim? O capitalismo estava precisando dessa liberdade. Então, assim, ela não foi conquistada pela sua luta, pelo seu suor, pelo seu sofrimento. Ela foi conquistada porque o sistema precisou. Aí inventaram uma historinha bonita de que assinaram um papel porque reconheceram a luta. Ninguém reconhece a luta não nesse sistema, gente. A gente não vai vencer. Mas a gente vai vencer a nossa própria vida, se a gente se permitir. Porque há possibilidades. Há. E aí, quando você encontrar a possibilidade, eu espero que você consiga viver essa possibilidade. E não fique aqui, com essa bagunça nesse quarto, como eu estou nesse momento, vivendo uma paixão platônica da qual eu não estou comunicando e esperando ser abandonado daqui 2 dias por uma pessoa que não sabe que eu queria que ficasse mais. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com quem vocês quiserem. Um beijo. Tchau.